um ministério muito abençoado, gosto muito dos estudos, muito rico em palavra. E encontrei esse estudo, senti o coração da parte de Deus de nós falarmos um pouquinho sobre isso, o princípio da queda. Entendendo qual a diferença entre pecado e impureza. Então, baseado nisso aqui que nós vamos estudar hoje. Amém? Então, todos os irmãos atentos, vamos à palavra, então, ao estudo dessa noite. Convido você a prestar bastante atenção, ter liberdade. Se quiser fazer alguma pergunta, tenha liberdade. Amém? Algum pedido, tenha total liberdade. Então, nós vamos entender qual a diferença entre pecado e impureza, analisando o princípio da queda. O que seria a queda em si? A queda em si seria o pecado. O pecado é a queda. E agora nós vamos ver então sobre o princípio dessa queda. Então está ligado à impureza. A impureza ela anuncia, ela é um prenúncio de algo que está prestes a acontecer e que precisa ser combatido. Basicamente é isso que nós vamos ver hoje nesse estudo. Viver em santidade é o objetivo do cristão. Entender que Deus o chamou para ser separado do mundo e livre do pecado é o princípio para uma vida na plenitude de Cristo. Se o Espírito é regenerado, nós já vimos isso, nós entendemos isso. Se o Espírito é regenerado e tem a natureza de Deus, a quais impurezas a Bíblia se refere? E nós já vamos ao texto da palavra de Deus que fala sobre impureza, sobre combater a impureza. Então é basicamente esse o texto que nós vamos, esse é o dentro do tema, sabendo, né, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então o Espírito ele é regenerado, ele tem a natureza de Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito, então vem testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se ele é tão assim, qual é então essa impureza que a Bíblia se refere? O que isso trata? Como combater isso? Amém? Então, basicamente é isso que nós vamos ver. O texto está em 2 Coríntios, capítulo de número 7, o verso de número 1. Queria pedir que alguém lesse, por favor. Segunda carta, né, que escreveu o apóstolo Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, e o verso de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Essa versão tá imundícia, que é o mesmo de impureza, tá? É o mesmo significado. Em uma outra versão vai estar assim, né? Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então o que nós vamos ver hoje é o que prenuncia, qual o prenúncio de uma queda. A queda é o que? É cometer o pecado. O prenúncio disso são as impurezas. E aí a palavra de Deus está falando que nós precisamos, né, de purificar de toda a impureza. Então é esse ponto que nós vamos analisar hoje dentro da palavra de Deus, dentro desse estudo. O que nós precisamos fazer, como que a gente vai eliminar isso na nossa vida, como que vamos nos purificar, limpando toda a impureza, tanto da alma, tanto da carne, né, como do espírito. Ou seja, sermos limpos completamente em Deus, para nós termos uma vida na plenitude da comunhão com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e com a pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos desse relacionamento. Então nós vamos ver que nós precisamos de nos purificar de toda essa impureza. Então não estamos falando de pecado hoje. Hoje nós estamos falando de prenúncio de pecado. É aquilo que anuncia que o pecado está prestes a acontecer. Então é o caminho que nos leva para a queda. Então é o princípio da queda e é isso que nós vamos analisar hoje na palavra de Deus. Então o texto base, anota aí, 2 Coríntios, capítulo 7, o verso de número 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui para os desviados, ele não está falando aqui para os ímpios, ele não está falando aqui para os pecadores, ele está falando aqui para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, tendo tais promessas. Que promessa ele está falando? Das promessas de salvação, de restauração, de vida eterna. Tendo essas promessas, nós temos uma atitude a fazer. E qual é a atitude? Purificação. Purifiquemos-nos de toda a impureza. E é isso que nós precisamos combater dentro da palavra de Deus.
Tratar não apenas o pecado, mas a impureza. Bem, vamos lá então, dentro dessa continuação. A Bíblia, ao tratar da impureza, revela que a solução para ser limpo era através da água, no Antigo Testamento. No tabernáculo de Moisés, aqueles que se tornaram impuros, mesmo sem culpa, deveriam ser purificados. Tá? Nós estamos citando aqui o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, através das leis, aqueles que se tornavam impuros, eles precisavam ser limpos. Aqueles que tinham contato com um corpo morto, por exemplo, ou uma mulher em seu período menstrual, esses deveriam se purificar. Nós falamos, ministrando aqui sobre a mulher no fluxo de sangue, nós vimos dentro da palavra de Deus de que havia um processo pela lei, que todos aqueles que estivessem, eram considerados impuros, ou que um homem que se tocasse, ou uma pessoa que tocasse no morto, ou uma mulher com fluxo de sangue no seu período, deveria ser retirado da cidade, era considerado impuro, e depois de ter passado isso, passado o período dela, ela voltava, tinha que se purificar, lavar no templo, e só depois era considerada pura novamente e restabelecido. Assim era um processo que era feito no Antigo Testamento, tabernáculo de Moisés, no tempo de Moisés. Qual era o sentido disso? Como nós falamos também esses dias, o sentido é uma sombra, apontar para a necessidade de uma purificação cá no Novo Testamento. Então, Deus ele usa desse simbolismo para mostrar a necessidade de uma vida pura, sã e limpa diante de Deus. O que o apóstolo Paulo chamou no texto que nós lemos anteriormente: purifiquemos de toda imundícia, de toda impureza. Então esse que é o sentido. Aquele que tinha contato com o corpo morto deveria ser limpo. Aquele que uma mulher do seu período deveria ser limpa, ser purificada. Então esse era o processo que o Senhor mostrava cá para frente, a necessidade de uma purificação inteira para um relacionamento com Cristo. Amém? Então esse retrato mostra como Deus deseja desde o princípio tratar não apenas o pecado, mas a impureza. Há uma preocupação de Deus em não simplesmente perdoar pecado, porque para isso tem o sangue de Jesus, para isso o sacrifício de Jesus, para isso nós aceitamos Jesus, mas uma necessidade de tratar também aquilo que nos leva a cometer o pecado, que são essas impurezas que precisam ser lavadas, somente com uma purificação, com uma lavagem, e nós vamos entender qual é o segredo para essa lavagem, como que nós praticamos essa lavagem, essa purificação. Somente assim nós podemos ter um relacionamento saudável com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então esse retrato da palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, vai mostrar como que Deus tinha uma intenção, já desde o Antigo Testamento, de uma vida livre de princípios de pecado, aquilo que pode nos levar à queda. O Senhor já desejava tratar desde o início, para que nós pudéssemos ter uma vida santa com Ele. E temos que entender uma coisa: o segredo está aí, tá? O segredo está nesse processo. Não adianta a gente ficar lutando. Essa semana mesmo estava conversando com o Diácono Robson a caminho do trabalho, ou na volta do trabalho, falando sobre como nós não temos capacidade de lidar com o pecado. Como que nós não temos capacidade de vencer eles através de determinação. Você pode jurar, você pode estabelecer, você pode fazer promessa para Deus, e se não for com a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer o pecado. Quanto menos notar, nós vamos estar lá de novo prostrado no pecado, sujando todo o lamaçal de pecado. Agora, em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai nos restaurando, vai nos fortalecendo e vai nos dando condição de vencer esse pecado, aniquilar o velho homem, permitir com que o novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus, guiada pelo Espírito, essa seja vitoriosa, essa saia para vencer. Amém? Então é isso que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus. Então Deus deseja, e essa é a vontade de Deus, hoje entendermos qual é o princípio da queda. Então falando então da impureza, da necessidade de purificação. Olha o que é que o Senhor disse para Moisés. O Senhor disse a Moisés: vamos tocar no tema: o pecado era tratado com sangue, mas a imundície era tratado com água, ou a impureza era tratada com água. Vamos prestar atenção no que o Senhor disse para Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, versos 10 e 11. Por favor, quem encontrar pode ler. Êxodo capítulo 19, versos 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã, levam eles as suas vestes, Isso. e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos
Sinai. Amém. Sobre o Monte Sinai. O que Deus está fazendo aqui? Uma mensagem para Moisés. Moisés, é o seguinte, eu tenho um recado para o povo. Qual é o recado para o povo? Eu vou descer sobre o Monte Sinai, todo olho me ver. Mas para que isso aconteça, preste atenção. Para que isso aconteça, tem um recado para o povo. Qual é o recado? Consagre-se hoje e amanhã, né? Não é isso? Nós lemos, vá ao povo e consagre-se no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então Deus está dando um recado, eu vou descer, todo olho vai me ver, mas para que isso aconteça, eles precisam estar purificados, para que eles se consagrem e lavem as suas roupas. O que o Senhor queria? O povo está com a roupa cheirosa? Não era esse o propósito, era uma simbologia da necessidade de purificação. Então o Senhor, ele ia encontrar com o povo. Deus, antes de se mostrar, antes de aparecer para o povo, Deus exige uma purificação. Então Deus pediu um nível de santificação que não era tratado com sacrifício de animais, mas com água. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que Deus não está pedindo para que sacrifique nenhum tipo de animal. O sacrifício de animal era estabelecido uma vez por ano, sacrificava o animal para perdão do pecado. Mas agora Deus vai aparecer para o povo que já tinha sacrificado o animal, que não tinha passado a época de sacrificar o animal do ano seguinte, não. Eles ainda estavam santificados justificados por causa do sacrifício. Aí Deus vira para ele e fala, mas para que eles possam me ver, é uma necessidade de purificação. E a purificação aqui, então, é com água. Vocês vão lavar as vossas roupas para que se apresentem diante de mim. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver de que Deus está falando aqui sobre tratamento necessário. E não estamos falando aqui de perdão de pecado. Estamos falando aqui, então, de limpeza, de purificação, para se apresentar diante de Deus. E é isso que nós vamos ver dentro dessa palavra. Toda a nação teve que lavar suas roupas como sinal de purificação, porque o Senhor estaria entre eles. Essa simbologia representa a expectativa que ele tem do seu povo. Deus, ele deseja intensamente, nós vamos bater nessa tecla, nós vamos sair daqui hoje, entendido disso. Deus deseja que nós estejamos purificados diante dele no relacionamento com ele. Amém? Então há uma necessidade constante de purificação para um relacionamento com Deus, para que nós não caiamos em pecado, e esse é o desejo do Senhor. Então nós já vimos aí, desde lá do Antigo Testamento, não é sangue, não é sacrifício de animal, não, eu quero é purificação, lave as vossas vestes. Então isso aqui, esse texto, esse estudo de hoje é exclusivamente para crente, para cristão, que está em Cristo Jesus, que está em comunhão com a igreja, que está participando do ministério. Há uma necessidade de purificação, amém? E é isso que nós estamos aprendendo e vendo dentro da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, eu quero pedir que alguém leia, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. O escritor aos Hebreus instrui o homem a lavar o corpo com água pura, lavar o corpo com água pura. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Olha o que o texto inicia falando. Cheguemos com confiança diante do trono de Deus. E por que nós chegamos com confiança diante do trono de Deus? Porque nós já fomos justificados pelo sangue precioso de Jesus. Não é isso que o texto fala? Não é isso aí, Diácono Robson? Está claramente dizendo isso. Cheguem diante de Deus com confiança, porque vocês já foram perdoados. Porque vocês já foram limpos pelo sangue precioso de Jesus, já foram perdoados, vossos pecados já foram perdoados. Então, já cheguem diante do trono de Deus. Mas agora a instrução é que vocês tenham o corpo lavado com água pura. Então, mesmo chegando diante do trono de Deus, o sangue derramado limpou todo o pecado.
pecado. Há uma necessidade de purificação. E é isso que nós chamamos hoje de santificação. É um processo necessário, constante, para que nós possamos estar preparados para o relacionamento com Deus. Esse que é o desejo. Então, não é ir no sangue de Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, o sangue de Jesus perdoa todo pecado. Não, o texto que nós lemos já instrui isso. Cheguem diante de Deus com essa confiança de que tudo isso já vos aconteceu. Mas agora instruo vocês a lavar, a ter os vossos corpos lavados com água pura. Então não é sangue, é lavar o corpo com água para estar diante do Senhor, tirando toda impureza, toda imundícia. E é isso que nós precisamos entender. O reino do céu só pode ser acessado através do sangue de Jesus. Foi o que nós vimos. Então nós adentramos diante do trono de Deus através do sangue de Jesus. Mas depois a Bíblia faz um convite para uma aproximação com o coração sincero e com o corpo limpo em água pura. E é isso aqui que nós estamos frisando de forma muito clara e objetiva nessa noite. A necessidade de uma purificação através de uma água, e não é uma água qualquer, é uma água pura. Não é um mergulho no Rio Jordão igual Naamã fez nas águas cinzentas do Rio Jordão, não. É um mergulho numa água pura, numa água limpa, numa água pura que nós necessitamos para a purificação, né, do nosso corpo. Amém? Então é isso a instrução da palavra de Deus. Esse paralelo também pode ser estabelecido quando Jesus estava na cruz. Na cruz ele não derramou somente sangue, mas ao ser furado derramou água. Quem lembra dessa passagem? Jesus, quando está sendo crucificado, né, ele não simplesmente derrama o seu sangue, mas a Bíblia fala que quando ele é perfurado, sai também água. Ele é perfurado, ele não derramou somente o sangue, ele derramou também água. Nós podemos ver isso em João capítulo 19, verso 34. E depois uma ligação com a passagem de 1 João capítulo 5 e o verso 6. Então eu queria pedir que um dos irmãos lesse João capítulo 19, verso 34, e um outro irmão lesse primeira carta do apóstolo João, essa lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira carta, capítulo 5 e o verso número 6. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 19, 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém? O soldado lhe abriu o lado, espetou uma lança, e logo lhe saiu sangue e água. Agora 1 João capítulo de número 5, verso de número 6. E este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. O Espírito E o Espírito é o que? Desculpa. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém. Então a ligação aqui, o paralelo, nós podemos entender. A necessidade de ser lavado foi demonstrada também lá na cruz de Cristo. Qual a necessidade da narrativa e a importância de ter saído água? É uma demonstração para nós entendermos aqui a necessidade de sermos lavados também, além de sermos purificados pelo sangue de Jesus. Agora 1 João capítulo 5, verso de número 6, então, vai nos dizer, é aquele que veio não simplesmente por meio de sangue, mas por meio de água e sangue. Então é um processo, é um paralelo, há uma junção de algo que nós precisamos fazer. Não é simplesmente ter os pecados perdoados, é ter os pecados perdoados, mas ser lavado com água limpa e pura da palavra de Deus. Amém? A obra de Jesus é apresentada por meio desses dois elementos. A Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, enfatiza que Jesus se entregou para santificar a igreja por meio da água. Quero convidar que você leia comigo esse texto em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. E os homens casados já preparam o lombo para receber essa palavra, que essa palavra é de Deus. Embora não vamos atentar a essa aplicação, mas serve como exemplar para que nós já entendemos qual é a nossa função. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Os maridos, amai vossas mulheres como marido amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Pode continuar. Até o 27. Para a santificação, purificação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para
si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, e nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. 5, 25 ao 27. Apresentá-la, a conclusão, apresentá-la sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, em uma outra versão da palavra de Deus. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Amém? Já tá? Amém. O que nós estamos vendo aqui então? Jesus demonstrando, o apóstolo Paulo demonstrando através do ministério de Jesus qual é o processo, esses dois elementos, o elemento de restauração através do sacrifício de sangue, o sacrifício da cruz de Jesus, o sangue precioso de Jesus perdoando o pecado, mas também enfatizando que Jesus ele entregou para santificar por meio da água, por meio da palavra. Foi isso que nós lemos aí. O texto começa com uma instrução aos homens, mas se aproveita para fazer uma declaração a respeito de Jesus. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então já começa uma declaração, e é isso aqui que nos importa. Jesus, ele sacrificou, purificou a igreja por meio da palavra, ele instruiu a igreja através da palavra. Então nós, quando olhamos para isso aqui, vai enfatizando mais essa necessidade de entendermos de que há uma necessidade de purificação. Amém? Então não é apenas para arrancar pecado, mas para tirar também impureza. A santificação inicial acontece com o sangue, mas a santificação progressiva acontece com a aplicação da palavra de Deus. Então nós já começamos a ver aqui de que esse processo de limpeza, de purificação, ele é mediante a aplicação da palavra de Deus. Então, crente que não lê Bíblia, que não mergulha na Sagrada Escritura, está correndo grande risco de ir para um caminho de pecado, um caminho de queda. A leitura da palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a meditação dessa palavra vai fortalecendo, vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos purificando. E é essa a nossa necessidade, a necessidade de purificação, a necessidade de ser limpo para um relacionamento maravilhoso com o nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele nos purificou a igreja através da palavra de Deus. Amém? E é isso que nós temos que entender, e agora nós vamos então abordar esses pontos a respeito sobre a palavra de Deus. Então a santificação inicial acontece como? Inicial acontece no sacrifício de Jesus, amém? Sim. Aceitamos Jesus nos perdoa, está ali. Agora a sequência acontece de que jeito? Acontece então na purificação, na aplicação da palavra de Deus. Amém? Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 3 e 4. Por favor, alguém abre. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Amém. Então, vocês já estão limpos por causa de quê? O que Jesus disse aí, irmão? Vocês estão limpos por causa da palavra. É isso, da palavra que lhes tenho falado. Jesus está falando, vocês estão limpos por causa dessa palavra que eu estou instruindo vocês. Agora permaneçam em mim, permaneçam na palavra. Permaneçam em mim, permaneçam na palavra, para que vocês deem fruto. Então há uma necessidade de permanecer em Jesus. Amém? Então só daremos fruto permanecendo em Jesus. Mas a ênfase que nós queremos aqui é que a palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela traz uma purificação. A palavra de Deus, ela vai revelando e tirando as imundícias da nossa vida. Aquilo que anuncia o prenúncio da queda, o prenúncio do pecado, são as imundícias, são as impurezas que estão no nosso coração, que são lançadas no nosso coração. Agora a palavra de Deus vai fazendo o quê? Vai trazendo uma revelação, vai limpando, vai nos purificando. E é essa necessidade que nós temos para estarmos limpos para um relacionamento diante de Deus. Então nós já vimos que Deus quer que sejamos limpos. Deus quer que, além de purificar do pecado, Ele quer que nós sejamos purificados de toda a imundícia, de toda a impureza.
E agora nós estamos vendo de que a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é eficaz para fazer isso na nossa vida. A palavra de Deus é que vai nos limpar, que vai nos purificar. Então Jesus afirma que nós já estávamos limpos, ou melhor, Jesus está dizendo para os discípulos dele: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Eu estou entregando algo precioso para vocês, que tem poder de limpar a vida de vocês. Então quem recebe essa palavra é abençoado. Jesus, ele vai dizer o seguinte: quem ouve a minha palavra é bem-aventurado. Mais bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então dê lugar àquilo que você ouve da palavra de Deus. A água é necessária para a santificação. O pouco contato com a palavra impede que o progresso de santificação aconteça. Então, se você quer crescer no relacionamento com o Senhor, se você quer crescer em santificação, o que é crescer em santificação? A palavra santo, ela quer dizer separado. Tá? A palavra santo, no seu sentido original, é separado. E o que é que nós entendemos que somos? O Senhor, ele quer nos separar do pecado. O Senhor quer nos separar para Ele. Nós não éramos nenhum tipo de povo. O Senhor nos fez povo, povo santo, sacerdócio real. Então nós deixamos de estar misturado com o pecado e agora nós fomos separados de Deus. Só que não é uma separação pré-estabelecida e ela acontece para o resto da vida, não. É um processo que nós aceitamos, tornamos povo santo, mas precisamos de uma continuidade de santificação. Então a salvação, ela é espontânea, nós aceitamos, mas a permanência da santificação vai nos garantir estar totalmente conectado à salvação, para que ninguém roube a nossa coroa. Nós temos texto da palavra de Deus em Apocalipse dizendo isso, para que ninguém roube a nossa coroa, para que a gente não perca a salvação. Então há uma necessidade de santificação, amém? E falta de leitura da palavra, falta de meditação. Quando eu falo leitura, irmão, não é só pegar a Bíblia e ler ela de ponta a ponta dentro de um ano, correndo desespero para bater meta, não. Isso aqui não é livro, não, é meditar nela. Então lê ou busca entender o que isso quer dizer, qual a aplicação para a minha vida. Eu costumo dizer, nós temos esferas de atuações da palavra de Deus. Eu vou analisar a palavra de Deus para entender o que essa palavra de Deus está querendo me dizer na minha vida espiritual, na dimensão espiritual. O que essa palavra de Deus está querendo me dizer na dimensão material, no físico. Então eu preciso de aplicar a palavra de Deus nas dimensões da minha vida. Deus não se importa só com o teu espírito. Deus não se importa só com a tua vida espiritual. Ele se importa também com a tua vida material. Então, o que é que eu vou fazer na palavra de Deus? Entender o que Deus está me chamando a atenção, em que área? Como que eu aplico essa palavra? Então, meditando nela, ligações, buscando entendimento. Esse processo que vai nos santificar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós conhecendo a verdade, nós temos contato com a palavra de Deus, nós vamos então entrando no processo de santificação. Agora, sem essa intimidade com a palavra de Deus, sem buscar essa palavra de Deus, nós não temos condições. Amém? O sangue trata o pecado já cometido, mas a água é uma aplicação na alma e trata com aquilo que pode levar a pecar. Olha a importância aqui. A importância é o quê? Se nós aceitamos Jesus e fomos limpos de todo pecado, nós estamos limpinhos, glória a Deus. E qual é a nossa vontade agora? A nossa vontade agora é se sujar para voltar a pecar? Tem gente que pode pensar desse jeito, né? Vamos pecar porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então vamos pecar para que a graça de Deus se torne maior ainda. Não, está errado esse tipo de pensamento. O apóstolo Paulo combate isso. Qual é então o sentido aqui? O sentido é, o Senhor me limpou de todo pecado, agora eu vou procurar ser o mais santo possível, vou procurar me sujar o mínimo possível, né? Eu vou procurar não me sujar, essa que é a verdade, para permanecer limpo no Senhor Jesus. Essa que é a instrução da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Toda a instrução da palavra de Deus é para que a gente fique livre do pecado. Agora, se cometer pecado, nós temos que lembrar que temos advogado, não está perdida a causa, nós temos que voltar para Jesus. Mas o foco é não cometer pecado, e se queremos não cometer pecado, nós temos que nos envolver com a leitura da palavra de Deus. Nós temos que nos envolver em ouvir a palavra de Deus. Quando eu falo leitura, eu falo de observância às pregações, observância aos estudos. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, mano. Tem gente que não gosta de dar atenção à palavra de Deus. Nós precisamos de emprestar os nossos ouvidos literalmente para o momento da pregação, para a instrução da palavra de Deus, porque isso é necessário, é fonte de vida para a gente, nós necessitamos dela. Então nós precisamos observar, porque é a palavra de Deus que vai tratar de impureza
impurezas que estavam nos tentando corromper para que nós pecássemos. Amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos combatendo. É como lavar as mãos, né? Por que a gente lava as mãos? Para comer, para se alimentar, o nosso dinheiro. Para que a gente lava? Eu acho que toda a população nunca lavou as mãos e desinfetou as mãos como nesses últimos anos, né? De 2020 para cá. Acho que nunca a gente fez isso tanto. Para a gente entrar numa loja tinha que ser com álcool em gel ali na mão desinfetando. E por quê? Para que a gente não pegasse o vírus, né? Não é isso? Para que a gente não se contaminasse. Então, por que a gente deve lavar com a palavra de Deus a nossa alma, aplicando a palavra de Deus na nossa alma, para que a gente não se contamine, para que a gente não pegue o vírus, para que a gente não pegue o vírus do pecado. Amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, vai fazendo sentido, vai nos trazendo condições de conhecimento para que a gente aplique a palavra de Deus. Se a gente não entender a necessidade, a gente não vai conseguir aplicar a palavra de Deus. Porque todo mundo sabe, para a gente ler a palavra de Deus, a gente tem que combater o sono, a gente tem que combater a preguiça, a gente tem que combater todo tipo de empecilho. Pessoa que nunca te mandou a mensagem, pessoa que nunca te ligou, vai te ligar. É assim que funciona. Para que a gente não alimente da palavra de Deus. Agora nós precisamos deixar tudo isso. E só vamos conseguir ter determinação para deixar tudo isso, nós conscientizarmos por que nós fazemos isso. Então, a palavra vai nos capacitar para que a gente não cometa pecado. Então, olha o antídoto aí, ó. Estou pecando muito, estou precisando de vencer os pecados, precisando de uma vida mais santa com Deus. Aproximação de Deus, aproximação da palavra. E a palavra vai nos purificando e nos livrando de todo mal. Amém? Muitas vezes a libertação do pecado acontece, mas quando não tratada, a impureza pode ser algo tão grande que se torna um entrelaçar que resulta na queda. O negócio é sério, o negócio é profundo. Então, quando nós vamos lendo a palavra, irmão, às vezes a gente não está percebendo, às vezes a gente não está compreendendo, né, irmã Sara? Mas a palavra de Deus, ela vai penetrando no nosso espírito. Não tem quando você está um bocado triste e tal, ou numa situação, enfrentando uma dificuldade, e você lembra de um verso da palavra de Deus? Aquele verso é o quê? É algo que você já leu, é algo que você já ouviu, é a palavra de Deus em vida, te fazendo lutar e usar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida para vencer uma adversidade. Um dos textos que mais, da palavra de Deus, que mais saltou aos meus ouvidos nos últimos anos, foi exatamente em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo está falando para os meus irmãos: não sejam ignorantes quanto os que já partiram, falando daqueles que morreram, porque eles partiram e eles vão encontrar com o Senhor Jesus primeiro do que nós. E eu estou falando isso porque eu tive necessidade dessa palavra, por causa da perda da minha mãe. Então, quando a minha mãe faleceu, essa palavra, ela ganhou tanta vida em mim, e essa palavra me combatia. Todas as vezes que a angústia batia no meu coração, essa palavra saltava com vida dentro de mim, dizendo: não seja ignorante, não fique preocupado a esse ponto, não se desestabeleça, entenda, eles encontrarão com o Senhor, porque eles partiram no Senhor, então encontrarão com o Senhor primeiro do que aqueles que estiverem em vida. Então não é uma coisa ruim que aconteceu, é difícil de entender, mas é uma coisa boa. Então o poder da palavra de Deus ganhando vida no meio de uma adversidade. Então, ser cheio da palavra de Deus vai nos fortalecer, para que a gente não perca a fé, não perca a estabilidade, não perca um posicionamento. Amém? Então, quando a palavra de Deus, ela vai preencher nosso coração, vai nos limpando, vai tirando todo o mal, nós vamos ficando sarados pelo poder dessa palavra. Então, a impureza, se ela não for tratada, não adianta ter aceitado Jesus, e Jesus ter perdoado todos os pecados. Se não for dentro da palavra, alimentando, limpando, conhecendo o coração, porque é o Espírito que conhece o nosso coração, nem nós mesmos conhecemos. O coração do homem é enganoso, mas a palavra de Deus revela, esquadrinha o coração. Deus tem esse poder, e ela vai nos mostrando aquilo que precisa ser eliminado, e então acontece aí um processo de santificação. Agora, se não for tratado, se não tiver a palavra de Deus, não vai. Jesus usou uma parábola para falar sobre isso. Ele falou sobre a semente. Ele usa a parábola do semeador. Lança a semente, aí tem uma semente que cai numa terra cheia de pedregulho. O que acontece? Essa semente, ela não consegue frutificar. E aí o que acontece?
ali morre, não tem vida. Aí depois a outra cai numa terra muito rasinha, o que acontece? Não tem vida. Aí agora aquela semente que cai numa terra fértil, tem uma que cai no meio dos espinhos, vem o inimigo e rouba a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Então, agora, quando a palavra encontra uma terra fértil, essa vida vai prosperar diante de Deus. Então aí sim, aí vai crescer, vai dar fruto, vai frutificar. Então esse é o desejo do teu coração? Palavra de Deus. Dê lugar para a palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus veio ao mundo para trazer a salvação e para limpar, lavar de todo o pecado. Em João capítulo 3, verso 8 e 11. No lavar pés dos seus discípulos, Jesus disse a Pedro, ao que Jesus respondeu. No lavar pés dos discípulos, Jesus diz a Pedro. Aí eu olho o versículo, ao que Jesus respondeu: se eu não lavar você, você não terá parte comigo. João capítulo 13, verso 8, parte B do versículo. Então nos lava os pés ali, Jesus está lavando, Pedro já grita logo, abençoado que era só, né? Fala, não, o senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Ele diz, olha, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o abençoado replica, mas então lava a cabeça também. Ele fala, não Pedro, não tem necessidade, é só os pés, nós vamos lavar agora. Exemplificando, o gesto de Jesus apontava que apenas aquela parte que se sujou com a locomoção precisa ser limpa. A vida do cristão depende de uma limpeza contínua. Nessa metáfora, a lição é muito clara. Ser cheio da presença de Deus traz um lavar contínuo que nos mantém limpos e longe de impurezas. A palavra é a água. Amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos querer aplicar isso na nossa vida. Certo ou errado? Certo? Nós temos que querer, nós temos necessidade. Tá? E mesmo que não queremos, nós temos que conscientizar. Tá? Todos nós adultos sabemos, nem todas as vezes a gente sente vontade de comer, não é certo? Às vezes quando a gente está enfermo, com uma gripe e tal, você não sente vontade de comer, mas o entendimento faz com que você conscientize, você tenha consciência. Se não comer, você vai continuar mais doente, vai ficar fraco e pode acabar indo à morte. Então o que nós fazemos? Comemos mesmo sem tanta vontade. Né? Graças a Deus, dificilmente eu perco a vontade de comer. Graças a Deus. Isso aí não é um problema que eu sofro muito, não. Peguei Covid, dor nas costas, não queria sair para levantar, mas comida, irmão, o prato podia vir, mas comia aquilo assim mesmo. Então, mas a conscientização vai fazer. No dia que a gente não tiver, a gente faz também, não, eu preciso de me alimentar, e alimentar saudavelmente. Então, eu preciso da palavra de Deus para manter a minha vida saudável. Amém? Glória a Deus. O lavatório no tabernáculo, Moisés. Nós vamos só pegar uma aplicação aqui, é rápido também para nós passarmos aqui, para nós entendermos um pouquinho sobre o lavar. Isso é um desenho ilustrativo de como era o tabernáculo, Moisés. O tabernáculo era como se fosse a igreja no deserto, o povo no êxodo era como se fosse a igreja, tá? Só para a gente ter assim, uma ideia mais básica, como se fosse a igreja. Então esse era o tabernáculo. O que nos chama a atenção aqui é esse primeiro objeto aqui, a bacia de bronze. A bacia de bronze. E é isso aqui que nós vamos focar agora. Então aqui está o tabernáculo, a bacia de bronze. Vamos lá. No tabernáculo de Moisés, a partir da pia de bronze, era simbolizada a santificação. Desde essa época, o Senhor já mostrava a obra completa que deseja realizar no homem. Êxodo capítulo 30, versículo 18 ao 21. Quero pedir que alguém leia, por favor. O lavatório é o segundo móvel depois da porta, está relacionado à salvação, mas é o desenvolvimento progressivo da santificação, tá? Então nós vamos atentar para isso aqui. A porta e depois já a bacia de bronze, e depois entrava então para o segmento do tabernáculo. Bem? Vamos lá, leia por favor. Êxodo 30, verso 18 ao 21. Farás também uma bacia de bronze com a base igualmente de bronze para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com a água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé.
É até o 21. 21. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. Amém. A instrução bem clara, de uma forma bem resumida. Então, o que acontecia? Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Assim que entrarem no tabernáculo, vai estar ali a seguir a porta, o primeiro objeto é a bacia de bronze, há uma necessidade de lavar. Então nós vamos já passar aqui para o seguinte ponto. A serventia era para purificação, santificação. O sacerdote viria a se lavar. Então tudo que entrou ele teria que se lavar. Agora a pergunta é, qual era o propósito da purificação? Para que o sacerdote se lavava? Estou te perguntando. O que nós lemos aí no texto? Por que eles tinham que se lavar? Para quê? Qual era o propósito? Ok, para purificar. Mas por que havia necessidade de purificação? Para não morrer. É isso que diz a palavra. Então, a necessidade da purificação é para que vocês não morram. Passar sem purificar era sinal de morte. Se eles passassem por aquela bacia de bronze e não se lavassem, chegassem diante de Deus, sem a purificação, eles morreriam. Então, olha a instrução que está aí, para que não morra, Êxodo capítulo 30. O mesmo serve aos dias de hoje. O crente sem água está morto. O crente sem se lavar, sem purificar, irmãos, é morto. Judas, versículo 12 e 13. Judas 12 e 13, por favor. O texto é bem extenso, mas 12 e 13 já vai nos dar um entendimento. Judas, capítulo 12, verso 13. Senão é Judas Iscariote, tá? Pode ficar tranquilo. Judas 12 e 13. Só tem um capítulo, então o verso 12 e o verso 13. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortos e arrancadas pela raiz. Amém. Só até aí tá bom. 12 verso 13. 12, 13. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservadas a mais profundeza escuridão para sempre. Amém? Olha a sentença. O texto está tratando de líderes que estavam desprezando a palavra de Deus, estavam ensinando tudo o contrário. A palavra de Deus vai dizer aí, nesse pedacinho que nós lemos aí, eu estou falando do contexto todo do capítulo. Agora esse pedacinho que nós vamos ler aí, o que diz? Que são pastores de si mesmos, apacentam a si mesmos, as suas vontades, ou dizer, negam completamente a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. Não é lavado com água, não tem purificação, não tem santificação. São como ondas, levados de um lado para o outro. São pessoas reservadas, que estão duplamente mortas. Primeira morte, segunda morte. Estão sentenciados à mais profunda escuridão. Então, quando nós entendemos aqui na palavra de Deus, tem que dar um choque na nossa vida. Assim, o mesmo serve nos dias de hoje. O crente sem água está morto. O crente sem a purificação da palavra de Deus, irmão, se não caiu ainda é questão de dias. Se não teve as vestes lavadas pela palavra de Deus, é questão de dias que isso vai acontecer, porque o pecado vai entrar e o pecado vai arrancar e não tem mais, não tem mais o sentido, não tem escapatória se não houver uma mudança de postura. Não tem como, vou orar de novo, o sangue de Jesus vir me perdoar de novo, não. Há uma necessidade de envolvimento com Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então tem que ter um relacionamento com Jesus. Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado, disse Jesus no versículo que nós lemos agora há pouco. Agora permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem frutificar. Então há uma necessidade de nós estarmos conectados em Jesus. Existe uma responsabilidade da parte do crente em Jesus, de continuar aquilo que Deus começou. A santificação inicial veio através do sangue de Jesus, mas a água representa o ato de deixar sujeiras e acessar a purificação. Lavar os pés e ser livre das impurezas que afastam do Senhor. Então, a leitura da palavra, a meditação da palavra vai nos fortalecer.
Se o sacerdote tentasse prosseguir sem passar pelo lavatório, ele morreria na vida cristã. Na vida cristã encontra-se a mesma aplicação. Para estar perto de Deus é preciso viver em constante purificação. Amém? Amém. Moisés diz para o povo se purificar, lavar as vestes. No terceiro dia eles vão me ver lá no monte, eu vou aparecer a olho nu. A instrução de Deus para que o povo se santificasse. Então nós precisamos entender isso. Você quer estar perto de Deus? Quer verdadeiramente uma vida com Deus? Há uma necessidade de nós estarmos dentro da palavra. Simbologia. A água do lavatório fala da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 26. Alguém encontra, por favor, e lê. O propósito claro na morte de Jesus: santificar a sua igreja, feita com a lavagem de água, ação da palavra de Deus na vida daqueles que já foram alcançados pelo sangue. Então, já alcançado pelo sangue, agora então é lavado pelo poder da palavra de Deus. Nós já até lemos esse versículo, mas leia de novo, por favor. 5:26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém. Então, a água ali na simbologia, lá nós estamos falando lá do lavatório. Nós estamos falando lá da pia de bronze, lá no tabernáculo, no Antigo Testamento. Então, qual era o propósito claro ali? Mostrar a necessidade de ser lavado. Então, a água do lavatório fala da palavra de Deus. E é essa palavra que vai nos lavar, que vai nos limpar. Amém? Assim como nós vimos em Efésios capítulo 5, verso número 26. O bronze fala de juízo, presente na redenção e também na ação da palavra. João capítulo 12, verso 48. Alguém encontre e lê, por favor. A ação da palavra na vida dos cristãos tem duas aplicações simbólicas vistas na pia de bronze. Nós já vamos falar sobre ela. Antes, João capítulo 12, verso 48, por favor. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, já tem quem julgue a palavra que tenho pregado, essa o julgarão no último dia. Amém? Então o bronze tem uma representatividade de juízo. Então olha o que Jesus disse. Repete, por favor, o verso. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. E quem que vai julgar? A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Amém? Então a palavra de Deus, ela também é julgamento. Então a representatividade aí, lá na pia de bronze, o bronze da pia representa o quê? Também isso, representa que essa palavra já vai trazer o julgamento para a pessoa no último dia. Então se você tem um encontro com a palavra de Deus e não muda de vida, não aceita Jesus, não deixa essa palavra entrar, não deixa essa palavra purificar, nós já temos quem julga. Então, quem me rejeita a mim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, receber aqui, não dá vida, não deixa essas palavras agir no teu coração, já tem quem o julgue. E quem que vai julgar? Essa própria palavra, ela serve de julgamento. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, a ação da palavra na vida dos cristãos tem duas aplicações simbólicas vistas na pia de bronze. E nós vamos ver agora. A primeira dela é o espelho. A palavra de Deus revela o verdadeiro caráter do ser humano. Tá? Naturalmente, falhas, pecados e limitações, áreas que ainda não foram tratadas, mas que a partir da palavra podem ser moldadas. Somente quando você enxerga essas áreas que Deus pode fazer algo. O espelho da palavra expõe as áreas de limitação. Amém? Então, quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos, naturalmente, nós precisamos de ver as nossas falhas. O que está errado em nós? O que eu tenho ainda, que eu pratico ainda, que não posso, que eu tenho que eliminar da minha vida, que não está de acordo com a vida que Jesus levava. Então quando eu vou identificando isso, e como que eu vou identificar? Através da palavra de Deus, através da análise da palavra de Deus, quando Deus chama a atenção de alguém, quando Deus fala a respeito do perdão, quando Deus, é aí que eu vou tendo um encontro com a palavra, e quais devem ser as minhas atitudes em relação a essa palavra. De Jesus ensinando para os discípulos, olha, se o seu irmão pecar contra vocês 7 vezes no mesmo dia, vier pedir perdão a vocês 7 vezes, vocês têm que perdoar eles. Os discípulos tiveram um encontro com a palavra. Quando eles tiveram um encontro com a palavra, eles ficam assustados, porque eles não tinham condição de aplicar aquela palavra. Aí eles viram para Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé, por favor, porque esse nível aí é muito elevado. 7 vezes no mesmo dia é muita coisa, então aumenta a minha fé, por favor. Basicamente foram isso que eles disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos uma necessidade para cumprir a tua palavra. Mas eles só identificaram a necessidade de aumentar a fé para praticar, porque eles encontraram com a palavra.
Se eles não tivessem encontrado com essa palavra de Jesus, eles iam continuar levando a vida deles sem entender a necessidade de liberar perdão 7 vezes. Se o irmão vier 7 vezes pedir perdão no mesmo dia. Irmão abençoado também, né? Agora, posicionalmente, quando o crente é em Cristo, quem o crente é em Cristo, o que ele pode fazer e transformar. Então, posicionalmente, a primeira parte da palavra de Deus, ela vai revelar essas ações nossas, né? Vai nos mostrar quem nós somos, a nossa condição de pecador. Nós vamos ser confrontados com a palavra de Deus, nós vamos ver que tem coisas que a gente não pratica ainda, que a gente precisa mudar, mas ela também vai nos mostrar quem nós podemos nos tornar através de uma decisão de aceitar Cristo como nosso Salvador. Antes não éramos nem povo, hoje nós somos povo santo, nós tornamos esse povo santo, sacerdócio real, geração eleita, raça eleita. Mas nós não éramos, mas a palavra de Deus nos revelou um Jesus. Estão entendendo o poder dessa palavra? Nos mostra um espelho, está nos mostrando. Nós estamos olhando para a palavra de Deus, nós estamos vendo. Nós não somos derrotados, nós estávamos numa condição de rejeitados. Mas agora em Cristo Jesus, nós estamos restaurados. Então ela vai nos mostrar a nossa condição. Quem o crente é em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós vamos vendo essas verdades. Então o que ele pode nos transformar? Em uma pessoa de alta relevância. E não falo alta relevância para o mundo, não. Alguém que tem muita importância, alguém que é muito valoroso. Então é a palavra de Deus que nos mostra isso. Então esse espelho, a palavra de Deus vai nos mostrando, tá? A gente não precisa andar de cabisbaixo como um derrotado, não. Porque em Cristo Jesus nós não somos mais assim. Agora, diante de Jesus, a gente não chega com altivez, a gente chega humilhando. Mas agora, na presença do inimigo, nós temos que saber qual é a nossa posição. Amém? Então, vamos lá. É preciso ajustar a ótica para a visão perfeita de Cristo, que olha para o homem e os enxerga como ele os fez para ser. Somente essa exposição, espelho, é capaz de transformar o ser humano, fazendo com que ele reconheça quem realmente é e como é dependente de Cristo para se tornar quem ele deseja. Amém? Então, dentro da palavra de Deus há uma revelação do que o Senhor espera que nós sejamos, há uma revelação de quem nós verdadeiramente somos, né, qual é a nossa condição, pecados, caídos, mas há também a revelação, o Espírito está nos mostrando que em Cristo Jesus nós podemos sim ser perfeitos. A palavra de Deus tem de ser vista como espelho e não como janela. Você sabe por quê? Sabe por que a palavra de Deus tem que ser vista como um espelho e não como uma janela? E às vezes a gente olha para a palavra de Deus como janela e não como espelho. Sabe não? O que você vê quando olha para o espelho? A minha revelação. Ok, quando você olha pela janela? Eu vejo o que tem no outro. A vida do vizinho. Você vê o irmão. É porque muitas vezes a gente recebe a palavra, nossa, aquele irmão estivesse aqui hoje, hein? Aleluia, hein? Aquele irmão precisava dessa palavra. Ou então nós, não, é pra gente primeiro. Não tem problema em partilhar a palavra de Deus, devemos partilhar. Mas primeiro, nós temos que vestir essa palavra. Amém? Então no espelho você vê você, na janela você vê o irmão. A palavra de Deus não só mostra nosso estado de decadência, como já falamos, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 26 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia que revela isso, essa que é a verdade. Mas também nosso estado de restaurado e justificado em Jesus. 1 Pedro capítulo 2 e 9. Não eram nem povo e hoje nós somos povo santo, geração eleita. Então quando o inimigo lançar uma mentira para você, você sabe quem você é em Cristo Jesus. E essa declaração tem que saltar dos seus lábios em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos fechar essa palavra de Deus aqui. Nós tínhamos só mais essa passagem, então, rapidinho. Dei aqui 1 minuto, só para a gente passar aqui e concretizarmos, então, esse estudo. O sangue é capaz de restaurar a comunhão. Purificação pela água, o sangue é capaz de restaurar a comunhão e posição em Deus. Mas apenas através da água acontece o aperfeiçoamento de vida. Isso aqui é uma conclusão. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, e verso de número 2. A água é uma ação na alma, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago capítulo 1 e verso de número 21. Mergulhe na palavra de Deus
e disponha-se a viver um lavar contínuo. Compreenda que a ação das Escrituras é capaz de te levar à santificação. A efetividade de tudo que te aguarda só será possível após passar pelo sangue e pela água. Repete comigo: pelo sangue e pela água. E pela água. Amém. Somos salvos pelo sangue precioso de Jesus, mas somos santificados pelo poder da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo, Senhor, por esse estudo, por essa tua palavra, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e operado no nosso bem. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, decidido a mergulhar nessa tua palavra. Pai, em nome de Jesus, lutando contra cansaço, sono, preguiça, má vontade, indisposição, incompreensão, às vezes, da palavra, mas nós vamos lutar, Senhor, nós vamos mergulhar nessa palavra, Pai, porque nós precisamos ser purificados por essa tua palavra. Pai, a tua palavra é vida, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, ela tem poder, Senhor, de penetrar em lugar, Senhor, que ninguém consegue. A tua palavra tem poder, Senhor, para entrar em, Senhor, e dividir juntas e medulas, Pai, local onde difícil acesso, que não há uma grande separação notória, Pai, mas a tua palavra tem poder de ir ali, discernir, Senhor, intenções do coração. Pai, em nome de Jesus, que essa tua palavra, Pai, ganhe vida, Senhor, em nós, que nós possamos, em nome de Jesus, dar vida a essa tua palavra e viver, Senhor, num caminho, Senhor, de comunhão, num caminho, Senhor, Deus, de íntimo relacionamento com o Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai, assim eu oro, em nome de Jesus, te agradecendo por este tempo e profetizando sobre a vida de cada um dos irmãos, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. Assim está terminado. Não, levanta, bota as mãos para receber assim, posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Assim está